Bom, aqui para começar eu tenho aqui a tela. É uma tela quadrada, no tamanho de 90 por 90. É uma tela até em formato de painel, ou seja, a sua lateral um pouquinho mais larga, né? O que eu preciso fazer? Tá uma lixada, ou seja, na lixa 220, né? E você pode sentir o toque da tela. Você vai sentir ela um pouquinho áspera. E aí, à medida que você passar a lixa, passe suavemente, sem forçar muito. Se aqui por baixo, ó, tiver uma trava dessas de madeira, que é para firmar a tela, né? Como essas travas que tem. Se você pressionar demais a lixa, vai encostar nessa trava e vai gerar uma marca. Então, se você vê que vai encostar, você pode encostar no tecido, dando uma leve pressão por baixo para poder passar na parte superior, para que não lixe e vá encostar nessa madeira. Então, aqui é passar com movimentos suaves e um pouco circular. Lembre-se de passar a mão para sentir o local que você já lixou e para ver se tem algum lugar que ainda falta lixar. Bom, aqui então eu já tenho a tela lixada. Lembrando que você vai passar com esse movimento, ó. Não é para forçar demais, não é para, sabe? É mais um carinho, não é para intensificar a força. Bom, feito isso, agora eu já venho na preparação aqui da tela, porque ela vem branca, né? Aquele negócio de dar uma preparação para a tela e tirar o branco da tela. Eu vou passar o gesso acrílico. O gesso acrílico é legal, enquanto estiver passando, já ter um pano perto, principalmente se ele já tiver sido aberto uma vez e for reutilizado. Que se for aparecendo algumas bolinhas, na hora a gente já tira, né, no momento. E aí eu vou passar assim, ó, uma certa quantidade, evitando concentrar uma grande quantidade em um lugar só. Esse é um pincel de uma trincha, né? 4 polegadas. É um pincel bem mais largo. E aí eu vou pressionando um pouco, ó, sem deixar muito grosso e sem deixar muito... sem esfregar demais, né? Se eu deixar muito grosso, assim, muito pastoso, a tendência é ter mais chances de vir a craquelar. Então é interessante usar esse gesso com cautela, né? Com parcimônia. E aí o pincel mais largo ajuda muito nesse sentido, porque trata-se de uma tela maior, né? É interessante não pôr muito gesso, porque eu tenho que ir usando a tela para ir retirando esse excesso. Ó, veja só que aquela quantidade que eu coloquei, ó, já está dando para passar quase que na tela toda. E aqui é a mesma coisa. Talvez você tenha uma tela que não esteja muito bem esticada e tem uma madeira por trás, né, que estica a tela. Se você apertar muito o pincel, vai encostar naquela madeira e vai marcar a tela. Então é interessante ter bastante cuidado nesse sentido. Onde fica muito, por exemplo, ó, aqui nesse lugar está uma quantidade maior. Então eu vou passando aqui e retirando o excesso onde eu tenho só tela. Com isso eu vou deixando mais uniforme e passando no sentido de X, né, onde eu cruzo a pincelada para preencher bem. Aqui mais uma vez eu estou tirando o excesso, passando aqui onde ficou um pouco mais e retirando o excesso aqui. Passando, retirando um pouco, retirando o excesso. Aí é bom ir levando pronto, porque não dá para voltar
porque a tinta vai secando muito rápido, porque ela é a base de água. Então aqui eu vou retirar aquilo que eu disse, né? Tem algumas casquinhas que vão se formando, que eu encosto o pincel, a pontinha, para retirar e uso o pano para fazer esse processo. Levando tudo e deixando tudo já prontinho. Isso aqui depois de seco a gente pode dar uma lixadinha novamente, se caso a sua tela aí for um pouco mais grossa. E aqui a última quantidade, eu ponho mais um pouco. Cuidado aqui para não passar no excesso, né? Aqui eu tô tendo que me esticar todo para poder passar, mas a questão da posicionamento aí da câmera, né? Em casa você pode ir dando a volta em todos os lados que essa tela tiver, né? Em cima de uma mesa, por exemplo, vai ficar mais fácil a aplicação. E nessas laterais que eu não coloco, não tem necessidade, só mesmo na parte de cima, onde eu vou pintar, né? Tomar sempre cuidado com esse final, porque aqui não pode ter muito, porque eu não tenho mais tela para tirar o excesso, né? Se porventura ficar muito nesse local, a gente vai pegando o próprio vidro e vai tirando um pouco o excesso no próprio vidro do gesso, né? Bom, aqui é um lugar que está um pouco em excesso, eu não tenho tela mais para tirar. Então o tempo de secagem completa uma meia hora, um tempo de segurança, né? Porque na verdade uns 5 minutinhos, dependendo da temperatura, né? Se estiver muito úmido demora mais. Mas uma meia hora já está completamente seco para poder vir realizando o desenho. Então esse foi o passar o gesso na tela. Agora é o tempo de lavar a trincha, né? Porque isso aqui, se secar, estraga, né? Desse jeito, depois difícil de retirar. Então esse tempo de preparar, limpar os materiais, guardar tudo e preparar para fazer o desenho, é o tempo que naturalmente a tela vai secando. Bom, então agora eu tenho alguns elementos aqui que eu vou utilizar para fazer o desenho. Eu abri mais, né? Ampliei o campo de visão aqui para que vocês vejam tudo que eu utilizo para fazer esse desenho, que no caso eu vou usar o retroprojetor, né? Também chamado de data show, para projetar a imagem na tela para poder desenhar essa imagem, que é um recurso muito utilizado pelos artistas da atualidade, inclusive quando se trata de grandes hiperrealistas, né? Eles são quase que unânimes em utilizar esse método de ampliação, que é mais prático e rápido. Então vamos lá, o que a gente precisa? Primeira coisa, um cavalete que suba e que desça gradualmente e que tenha a opção de ficar bem reto. Isso eu consigo com o cavalete da Trident, o modelo 12221. Até hoje, todos os outros modelos que eu já vi não são tão assim simples no momento de serem usados como um retroprojetor. Então esse é o melhor modelo que tem. Eu tenho algumas tintas aqui, daqui a pouco eu vou aproximar para falar um pouco sobre elas, que eu vou usar um diluente para fazer o contorno com a própria tinta. E tem aqui à minha esquerda o Data Show já ligado, projetado. Ele é conectado com o notebook, poderia também ser conectado com um celular, um computador, ou mesmo com um tablet, ou até mesmo o seu celular, no qual você tem a imagem nos seus arquivos para poder ser projetada aqui na tela. Bom, então é isso que a gente precisa. Agora eu vou pedir o pessoal da produção aí para apagar a luz, porque fica melhor, a imagem fica mais nítida, e vou aproximar a câmera. Bom, aqui agora eu tenho a imagem, né? Tanto que se eu ficar na frente, fica só a tela novamente. Então vou me posicionar aqui e falar um pouco dos materiais. Eu vou usar 2 pincéis, um chato de número 8 da Condor, né, o 441, e um redondo 4415 número 6.
Para diluir, eu vou usar diluente eco, baixo odor. Poderia ser a trebentina também, trebentina, né? Então aqui, ó, utilizo. E vou utilizar um pratinho de isopor. O prato de isopor é porque eu vou utilizar dessa forma, dessa, às vezes eu ponho um pouco em pé, às vezes... Então, para não ficar só fixo lá embaixo. Então, esses são os recursos. Aqui embaixo eu tenho uma paleta fixa com um paninho, caso precisar limpar alguma coisa, né? Que é mais por uma segurança que às vezes precisa limpar, mas geralmente utiliza pouca tinta e um pouco diluída. Agora eu vou dar mais um pouco de zoom ainda, para que foque um pouco mais cada uma das partes, para que você veja com mais detalhe aqui como que é feito isso. Bom, tendo a imagem aqui, já um pouco de zoom, até aqui na região, né, um pouco abaixo da boca, para a gente poder ver melhor esses detalhes. Agora é importante que a gente pense no desenho já como se estivesse pintando. Então, molhei aqui o pincel no medium, vou usar aqui, as cores usadas vão ser as seguintes, azul ultramar, marrom de garanza, vermelho cádmio claro, amarelo cádmio escuro e branco. São as cores básicas aí. Porque aí para o cabelo, né, eu vou marcar as cores escuras, diluindo um pouco do marrom de garanza com um pouco de azul. Que aí eu tenho uma cor ainda mais escura. Ao fazer o cabelo, eu tenho que fazer o contorno. Só que como o cabelo é algo muito complexo, né? Onde for mais escuro, eu já faço um preenchimento. Por quê? Vamos pensar depois, na próxima etapa, né? Se eu tiver aqui, ó, um desenho somente marcando as linhas, as extremidades, isso vai se tornar uma coisa mais difícil de interpretar no momento de pintar. Ou seja, veja só, eu vou cobrir aqui para a gente ver a parte que já está feita, fica um pouco confuso. Então, se eu fizer com um pouco desse vermelho não, é o marrom de garanza com azul e preencher essas partes, que eu consigo preencher rapidamente, já que a tinta está mais diluída, eu ganho tempo. Então, se eu precisar de linhas muito finas, eu passo o pincel bem, de forma sem apertar, né, usando somente a quina. Se eu precisar preencher uma determinada área, aí eu já venho e faço esse preenchimento. Então, com isso, às vezes eu vou cobrindo, ó, e vou olhando onde eu já fiz e onde eu não fiz, para me ter uma percepção de qual lugar que já está feito ou não. Mas dá para ver bem com a tinta, né? O legal da projeção é que, diferente de alguns outros meios, o legal desse projetor é que não precisa ser completamente no escuro, né? Tem alguns projetores que são completamente no escuro. Igual até mesmo no passado, alguns artistas usavam uma espécie de câmera escura, né? Na época lá do período barroco, era comum alguns artistas que utilizavam um recurso. É claro que longe de ser tão nítido e tão perfeita a imagem como é hoje, mas já tinham, né, esses recursos como meio de obter um desenho de forma mais precisa e mais rápido, né? Agora, se você não tem um projetor, fique tranquilo que você pode usar outros métodos. Se você for usar uma imagem que não seja tão grande quanto essa, talvez não vai fazer desse tamanho, 90 por 90, talvez pode fazer, por exemplo, 50 por 50.
Aí você pode usar um carbono para fazer o desenho, ou pode usar um quadriculado, que já tem explicado aqui no meu curso, né, como fazer as etapas. Ou pode também fazer a mão livre. A mão livre só vai te exigir mais tempo e mais dedicação. Uma coisa que a gente faria aí em 1 hora de prazo, acaba que vai se estender por um dia inteiro. Agora é importante pensar nas variações, ou seja, onde eu tenho as cores e valores que sejam mais claros, é importante usar a tinta um pouco mais diluída, tipo aqui, ó, nessas entradinhas dos fios. E onde é mais escuro, para separar o que é escuro do que é claro, eu faço um pequeno, lembrando que eu faço um pequeno preenchimento com a tinta diluída, né? Isso dá bastante praticidade depois do momento de pintar. Aqui já dá para identificar, ó, os formatos dos escuros, inclusive a gente já vai exercitando aquilo que lá no livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, a Beth Edwards ensina, que é o desenho de puros contornos ou o desenho cego. Ou seja, já é o primeiro reconhecimento que eu estou tendo da forma, onde eu estou contornando toda a forma. Ou seja, eu já estou me familiarizando com as direções, com os tamanhos, os formatos. Bom, com isso, aos poucos, as imagens vão se formando, né? O cabelo vai se formando, sempre conservando a parte clara. Aqui, por exemplo, eu não vejo o final do cabelo, né? Então tenho só que deduzir mais ou menos que o final dele seria por aqui, baseado nesses poucos fios claros que eu vejo, baseado nessas pequenas informações de conjunto e um pouco baseado na simetria, tipo eu vejo esse tamanho de um lado, onde é o começo da testa e o começo do cabelo, e baseio mais ou menos do outro lado, que seria aqui o começo da testa, né? Só para ter mais ou menos uma questão de simetria. Se bem que esse cabelo do lado esquerdo é um pouco maior do que do lado direito. E sempre assim, com um movimento muito superficial. Ou seja, sem apertar demais esse pincel na tela. Porque até por isso que a gente não faz, não é muito recomendado fazer essa projeção usando o lápis. Porque o lápis tende a afundar o desenho. Quando eu afundo, a tela muda um pouco de posição. Ou seja, o desenho já sofre uma pequena alteração. Então é importante esses pequenos detalhes, falar sobre esses pontos, para que na hora de desenhar não tenha nenhuma questão assim nesse sentido relacionado ao material ou à própria aplicação. Quando se trata de preencher grandes áreas escuras, não tem problema a direção, né? Porque é só para identificar que aquela é uma área escura. Bom, então eu tenho aqui, ó, boa parte do cabelo já estruturada. Lembrando sempre de diluir um pouco a tinta, né? Aí se quiser uma cor clara, dilui um pouco mais. E se quiser uma cor mais escura, pega um pouquinho mais de tinta e não dilui tanto assim. Aqui no fato, quando eu preencho, eu posso diluir um pouco mais até para conseguir preencher de forma mais rápida.
Aí, se caso, por exemplo, você não tem aí esse recurso do Data Show, que é fazer o desenho com lápis, com quadriculado, faça o desenho com lápis, com quadriculado, né, usando aí o lápis. Em seguida, você vem passando a tinta para que fique melhor de reconhecer, né, as formas. Se tiver formas no meio da sombra, igual aqui eu tenho um claro, aí eu defino um pouco mais ela. Porque essas formas servirão de referência para os demais detalhes, né? Agora, terminado aqui a parte do cabelo, eu entro aqui nas partes do rosto. Mas é bacana de eu fazer um pouco de mapa também. Então aqui eu vou começar a misturar o vermelho com o amarelo, vai dar uma espécie de laranja, eu nem limpo o pincel da cor anterior, e branco. Com isso eu tenho um tom de pele, né? Porque eu vou pensar assim, nossa, aqui eu tenho uma sombra projetada do cabelo na testa, que é mais escura, então já faço isso com uma coloração um pouco diferente, para não correr o risco de ser, né, confundido com um fio de cabelo, por exemplo. Aqui também tem um escurinho. Aí, para ficar mais claro, aumento um pouco do branco, um pouco do amarelo, e vou fazer aqui, ó. Aqui é uma transição, ou seja, eu já começo a fazer, e isso é muito importante, e se você não vai fazer o desenho projetado, vai utilizar outro recurso, é bacana que você faça essa estrutura de mapear a forma até na foto, pouco antes de você pintar. Isso dá um posicionamento, por exemplo, aqui onde eu contornei, perto da sobrancelha, é um tom de pele mais claro, mais amarelado. E se você já fez os exercícios dos tons de pele, isso já fica bem claro, né? Aqui, por exemplo, próximo do cabelo já está um pouco mais laranja. E à medida que avança mais aqui, vamos cobrir para ver como está ficando, mais para o lado direito, fica um pouco mais escuro ainda. Então já começo aqui, ó. Um pouco mais escuro, fazer uma marcação aqui. Ou seja, eu vou fazendo a transição dos valores dos tons de pele que vão ser feitos. E com bastante cuidado para identificar pequenas curvas e pequenos ângulos, igual que não vou fazer uma linha contínua inteiriça. Esse desenho é uma coisa para ser feita com calma, com tranquilidade, não vai ser feito assim, corrido, né? Agora eu vou até mudar de posição para aproximar um pouco mais, para ver o olhar mais de perto aqui. Bom, alterei aqui, ó, um pouco do posicionamento, né, da câmera em relação à proximidade, né? Cheguei mais próximo aqui para ver melhor, para que eu possa explicar e você compreender de fato com mais detalhes, né? Vou dar um zoom aqui. Aí. Aqui a parte do olho, aí. Veja só, eu tenho a sobrancelha, que é o formato geral. Isso aqui é o formato geral, é importante identificar os ângulos de curvatura. Tipo, aqui são ângulos. São pequenos pontos, pequenas mudanças de direção da linha. Isso é o formato geral, né? Ou formato global. Ó. Se eu cubro aqui, ó, vou cobrir aqui, aí dá para ver lá o formato geral. Porém, eu já faço uma divisão dos valores. Aqui, por exemplo, é um tom. Aqui, ó, mais à esquerda é outro. Isso aqui demonstra que a sobrancelha está inserida em uma superfície que não é regular. Por isso que ela tem essa mudança. Aqui eu tenho os valores mais escuros, aqui eu tenho mais claro. E onde é mais escuro, inclusive, eu posso fazer um pequeno preenchimento. E eu faço o mesmo na outra. Lembrando que para fazer tons escuros eu misturo um pouquinho de azul com
marrom de Garanza, poderia ser um sépia, poderia ser um vermelho óxido, não é? Até mesmo preto também, desde que não puro, né? O formato geral, ou seja, o formato do todo dessa sobrancelha. É esse formato aqui. Aí agora a gente já percebe que ela se liga com o formato aqui da sombra do nariz, formando quase uma letra K com essa linha da pálpebra aqui. Veja só, vou comparar as duas sobrancelhas para que a gente veja a diferença. Olha, da minha esquerda, né, está bem mapeada, da direita está o formato geral. Então nós não queremos o formato assim. A gente, pensando já na pintura, eu penso, ó, isso aqui é uma parte escura, aqui também é uma parte escura. Então essas partes escuras eu vou levemente preencher. Geralmente da escura para a clara existe uma transição, né, de tons médios. E aqui também é a parte escura da sombra do nariz. Aí agora eu já avanço para o olho, continuando ainda usando o mesmo tom, né, marrom de Garanza diluído junto com azul. Vou fazer aqui, é importantíssimo no olho conseguir pegar os ângulos de curvatura. Então faça sempre assim, ó, linhas curtas, encosta, levanta. Ao invés de fazer uma linha muito comprida, né, faz sempre pequenas linhas curtas para conseguir pegar, não só fazer isso, né, mas pegar aquele ângulo de curvatura, aquele lugar onde a linha fez de fato uma curva. Então aqui eu tenho a parte superior. Lembra de não afundar, porque se eu afundo eu faço a linha num lugar e aí quando eu volto ela mudou de lugar um pouco. Então seja extremamente suave. Isso assim, quanto mais área tem, quanto maior for a sua tela, mais ela tende a afundar. Aqui já vou preencher a pupila, né, de preto. Os brilhos eu deixo, então eu tenho essa estrutura. Embaixo eu já começo a usar na sujeira um pouquinho de vermelho cádmio branco, né, para criar uma cor um pouco mais pro lado do rosa, para fazer essa linha d'água que tem essa espessura. Aqui de novo, ó, por isso que é importante os estudos de partes do rosto, né, que não é tão simples assim, não é só pegar e fazer, mesmo que tenha esse recurso, né, do projetor. Eu tenho que identificar que aqui tem uma curva, que é o canto lacrimal aqui. Aqui eu tenho esse parte do canto lacrimal, o final da parte branca do olho, a esclera, aqui eu tenho essas marcas. Então eu já começo a fazer o seguinte, aqui ó, na parte superior da pálpebra é um tom médio, preenchi um pouco. Aqui também é um tom médio. Aqui eu tenho um determinado valor, parece um taco de golfe de cabeça para baixo. Ou seja, a gente precisa buscar interpretar o mapa das cores. Tipo, nessa parte logo abaixo dos olhos é uma cor mais rosada. Aqui eu tenho o brilho da bochecha. Se tiver dificuldades em fazer esse mapa, é só treinar bastante no próprio um papel impresso, né? Uma folha impressa comum e riscar na foto. Mas o ideal é, eu tenho muita dificuldade em interpretar. Pega primeiro os mais claros. Beleza, peguei lá o mais claro, ele está mais ou menos nessa área. O outro mais claro está aqui ó, na ponta do nariz, tem um determinado formato, ele vai afinando. Aqui é a parte mais intensa desse claro. Ó. Então tem o claro, então claro ainda mais claro no centro. Depois eu vou para os mais escuros. Aqui não tem muito mais escuro nessa área, mas dá para ver um tom quase que laranja por aqui assim, ó. Que é aquilo que se faz a junção lá com a sobrancelha. Aí com isso, eu vou fazendo não só o desenho das formas em si, mas também fazendo o mapa. E é importante isso, porque isso vai fazer com que a pintura seja mais rápida ou não.
Porque se eu não marco, por exemplo, que aqui nesse lugar tem um tom médio que encostou, que foi a sombra do cabelo projetada no rosto. Na hora de pintar, se eu deixar esse tom claro e ir até lá, depois eu vou ter que voltar para retocar, para corrigir isso, e isso vai fazer com que a pintura demore um pouco mais, que é o que eu chamo de retrabalho. Bom, fiz mais uma etapa, avalio aqui. Às vezes vai acontecer muito disso, ó, tipo que nessa sobrancelha não tem a continuidade da linha. Isso demonstra que nessa área a cor foi esfumada com a pele. Então isso a gente já tenta deixar também bem estruturado no momento que faz o desenho. Um pouquinho aqui, eu já tenho essa curva também. Sempre pedaço por pedaço, não faça uma linha inteira e não apoie demasiadamente a mão, né, na tela ou o próprio pincel, porque senão eu posso empurrar a tela e posso ter um probleminha. Se errar alguma coisa, tente não errar, né? Porque às vezes pode ser uma foto de descuido, esbarrou alguma coisa. Aí é mais complicado, porque a gente tem que umedecer bem um pedacinho de pano na terbentina ou no Ecosolve, que é o diluente que você estiver usando, e passar naquela parte, né? Vai tirar um pouco o excesso e refazer o desenho de novo. Esperar, né, absorver um pouquinho, esperar evaporar um pouquinho do Ecosolve e você vai desenhar de novo. O melhor remédio é a prevenção mesmo. Bom, aqui eu sei que tem a sombra na pele, mas isso aqui é um momento de virada, ou seja, um local de virada. Quer dizer que a pele mesmo vai terminar por aqui assim, né? Porque não tem como terminar aqui e já, sabe? Tem aquela área de penumbra que a gente não vê, igual aqui, é um pedaço de pele também. Agora veja só que interessante essa sombra que tem no nariz. Esse ponto que eu estou circulando primeiro é o ponto de sombra mais densa, ou seja, aquela sombra lá no centro, ela é mais escura um pouco do que as demais. A gente tem que tomar cuidado na interpretação. Lembrando aí, né, a frase que eu costumo dizer sempre para os alunos, do Leonardo da Vinci, né? Quem pensa muito erra pouco. Então tem que pensar muito para ter poucos erros, né? Essa sombra aqui que é mais clara, eu vou pôr ela assim, ó, um pouquinho pontilhada e sem preencher, porque isso vai me dar uma demonstração que é uma sombra de valor diferente. Aqui embaixo do nariz também é um pouco mais escuro, essa lateral é escura, e a luz, que não é igual a essa, está longe, a luz dessa narina é um pouco mais clara nessa região. Avanço aqui na direção dos olhos. E aqui já tenho o mapeamento da outra bochecha. Esse aqui é uma cor de transição. Lembrando também, se você tem dificuldades nessa questão de mapa, estruturar um mapa na imagem, imaginando as faixas de cores, as mudanças das faixas de cores, eu tenho um vídeo já, né, aqui onde eu expliquei como fazer uma edição no Photoshop na qual a gente mapeia, né? Existe lá a ferramenta Posterizar no Photoshop, que ensina a fazer o mapeamento da forma. E é uma ferramenta, né, que faz isso que eu estou fazendo aqui para a gente. Isso se a gente tem essa dificuldade de reconhecer essas mudanças. Bom, então até aqui está faltando agora somente a íris, né, do outro olho para finalizar até a altura do nariz. Lembrando, nunca faço uma linha encosto e arrasto completamente. Sempre vou fazendo pedacinho por pedacinho, marco os pontos de brilho, onde é mais escuro eu já preencho,
A parte de cima também preencho. E aí sempre fazendo aquela cobertura, né? Eu cubro a mão na frente da projeção para ver o que foi feito e o que não foi feito. Aí aos poucos a forma vai se estruturando. Agora eu já vou entrar na barba. Muitas pessoas me perguntam, como pintar barba? É difícil para mim pintar barba, é difícil para mim fazer os fios, é difícil para mim fazer o cabelo. Então, primeira coisa, vamos tirar a ideia de cabelo da cabeça. Não vamos pensar em fio aqui, nem bigode, nem nada. Vamos pensar em claro, escuro e médio. Vou alterar a câmera aqui um pouco mais para baixo. Bom, desci aqui um pouco mais, deu certo, parece. E ele ficou cobrindo o olho agora, né? A câmera aqui. Mas aí, continua aqui, ó. E aqui, como predomina marrom, eu vou usar basicamente o marrom de Garanza, quase que sempre. Se quiser escurecer azul, se quiser clarear, vermelho e amarelo. Dificilmente a gente clareia marrons direto com o branco, né? Aí eu vou fazer, assim como na sobrancelha, o todo. Mas aqui é importante já pensar na irregularidade. Veja como esses fios são muito irregulares. Existe uma tendência que a gente tem a corrigir as coisas, ou seja, aquilo que está bagunçado e irregular, a gente tem uma tendência de ir arrumando tudo, né? Então eu não posso fazer isso, eu tenho que sempre tomar cuidado para não fazer isso. E aqui, ó, onde o fio está nascendo, eu vou fazendo essa irregularidade. Então veja bem, isso é o todo, isso é as partes extremas, é o final e o começo de onde está vendo o que a gente pode chamar de bigode, né? Agora, como fazer? No desenho já dá uma dica de como pintar. Eu não vou sair por aí preenchendo de tinta a tortas e direita. Eu tenho que pensar assim, nossa, esse lugar aqui, ó, é um triângulo, está mais escuro. Esse aqui é uma linha, quase uma letra T, uma linha, outra linha. Então veja que em momento algum eu estou pensando de fato em fios e pelos, né, vamos dizer assim, né, cabelo, bigode, essas coisas. Eu estou pensando nos valores. Ó, esse aqui é o valor mais escuro, aqui eu tenho um valor um pouquinho amarelado, aqui eu tenho um valor mais cinza, mais pálido, meio médio, né? Aqui no meio eu tenho um valor mais triangular e um pouquinho mais escuro. Aí se é mais escuro eu já preencho. Nessa lateral direita aqui, ó, isso aqui é a estrutura do local de toda a sombra, só que dentro da sombra eu tenho esse valor mais claro aqui. Na sombra eu tenho essa sombra aqui que é um pouco de um tom. E aí eu já penso assim, por dedução, porque a cabeça da gente vai pensar, nossa, tem bigode até lá no nariz. Não tem, isso aqui é tudo área de sombra. Considerando esse bigode fez essa linha, aqui também deve fazer uma linha um pouco semelhante. Não tem como um bigode estar muito mais alto do que o outro lado, um pouco até que vai, né? Porém, isso depois significa que aqui vai ser uma sombra de uma cor, a sombra do nariz projetada na pele, e aqui vai ser a sombra do bigode em si, que é um pouquinho menos escura. Então, quando eu faço o desenho, eu já procuro fazer uma diferenciação disso. Então, isso é chamado de mapa. E aí, na hora de pintar, eu tento ser bem coerente com esse processo que eu vi, né? Aqui é a parte da estrutura do final. E o final eu posso fazer assim, eu posso contornar o todo sem muitas irregularidades, até porque quando eu for pintar mais ou menos vai ser assim. E depois desenhar os fios, né, vamos dizer assim, que saem do agrupamento dessa linha que foi feita. E mesmo que eu perca isso, eu perco esses detalhes dos valores
do mapa no momento que eu for pintar, não tem problema, tem que ser feito. Porque eu fazendo isso, eu já estou reconhecendo as formas para depois aplicar isso de fato. Aqui com bastante irregularidade, eu tento fazer um pouco de desenho, mas ao mesmo tempo eu tento fazer um pouco de cores, né? Ou valores, a questão do claro, médio e escuro. Por exemplo, aqui é um pouquinho mais escuro, então já faço um pouco mais escuro. Aqui é um pouquinho mais escuro, nessa parte. Eu não preciso necessariamente fazer a forma para, assim, o todo, o contorno, para depois fazer o mapa, né? Eu faço isso para ficar mais, assim, mais fácil até de explicar também a questão das etapas, mas na hora de desenhar, se desenha tudo junto. Valor e forma e desenho, linhas, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. A linha do meio aqui. Agora, veja só, o lábio. É importante dar um bom mapa do lábio também. Ó. Isso aqui é o final da parte rosa. Certo? Fiz até um pouco pontilhado, porque essa parte é clara e embaixo também é clara. Perto do meio, eu tenho uma linha onde a cor fica um pouco mais saturada e à direita a cor fica um pouco mais escura por causa da sombra. Aqui é uma cor de transição, valor, né, na verdade. E aqui é o brilho, aqui também é um pouco mais escuro. Bom, com isso eu fiz aqui na boca o mapa das cores, o mapa dos valores, onde seria a mudança, né? Aqui um pouco mais claro, aqui não muito claro, aqui é um pouquinho médio, ó, se é médio eu posso preencher um pouquinho. Aí já estou com uma cor um pouco de laranja, né, que é vermelho e amarelo, para distinguir um pouco a cor do que é a barba. Inclusive aqui no bigode também fazendo mais alguns valores mais baixos. E atento aos mínimos detalhes, tipo essa linha da bochecha não encosta no nariz. Ela fica um pouco antes, né? Termina um pouco antes. Bom, terminado isso, agora eu vou começar a fazer essas manchas que tem no bigode. Essas irregularidades. Se fosse uma tela bem menor, não precisaria fazer tanto assim detalhe, porque a gente preencheria tudo, né? E depois faria as manchinhas por cima. Como trata-se de uma tela grande, eu já faço o desenho, que eu estou voltando com um pincel maior novamente, para fazer isso. Encostar, puxar, encostar, puxar. Tipo, eu posso até não fazer um desenho extremamente perfeito, assim, do ponto de vista de detalhar as formas, mas se eu conseguir fazer um bom preenchimento de onde é escura, que é um pouco escuro, aí forma esse triângulo. Depois eu tenho mais referências para pintar, porque quando eu for pintar, eu vou fazer assim, ó, nossa, esses lugares onde eu já preenchia, significa que eu tenho que preencher, né, com a cor um pouco mais escura. Lembrando de ir fazendo esse movimento, ó, de mostrando. Aí aquele detalhe, aqui é mais claro, para a direita é mais escuro. Aqui eu diluí mais a tinta, não diluí tanto, aqui eu vou usar ela próxima de pura, porque com isso eu vou distinguindo diferentes escuros, não são todos os escuros iguais. E as partes claras, conserve as partes claras, não perca as partes claras. Também eu posso dar retrabalho, né, de se eu perder as partes claras, e também elas podem ficar no lugar errado. Aqui, por exemplo, que são partes, eu falo partes claras, mas na verdade não são claras, são médias. Isso é a questão de ilusão de ótica, né? As cores médias, né, quando rodeada de cores escuras, né, os valores médios, quando rodeado dos valores bem mais baixos, bem mais escuros, vai parecer que eles são claros, tanto quanto os que estão na luz, só que não são todos tons médios.
Aqui a diferença das sombras. Essa é uma sombra da roupa, que não é tão escura, então eu faço ela mais diluída. E essa outra sombra é uma sombra do pescoço, que já é um pouco mais escura do que aquela. E aqui eu faço pequenas diferenças. Ó. Aqui, por exemplo, tem uma forma e aqui outra. Diferenças que eu falo dentro do escuro tem diferenças. Tipo, esse tom aqui é escuro, esse não é tanto. Então, o que não é tanto, eu vou fazer assim. Ó. Sabe, eu preciso identificar formas de diferenciar um valor do outro. Então, eu posso deixar assim, só contornado. Ou eu posso fazer uma linha, uma formato de Ashura, né, que são aquelas linhas paralelas, para demonstrar que esse escuro é diferente desse que está completamente preenchido, que por sua vez é diferente desse também, e que é diferente desse. Então esse aqui eu já não vou nem preencher mais. Ou preencho, né? Posso preencher também. Ficando com essa variação de formas é que importa, né? Aqui o último, nem vou continuar muito porque não está inserido aqui na cena, né? Depois eu tenho que mudar o posicionamento da câmera para analisar esse restante. Na parte azul não deixa de ser diferente, ó. Bastante calma, né? Aqui eu tenho um azul, ó, que é um pouquinho mais escuro. Esses aqui não são tão escuros, então não preencho tanto. Aqui volto a preencher novamente. Entende como é importante já, nessa etapa do desenho, eu já fazer com bastante tranquilidade, com bastante calma. Porque vai me dar uma boa ferramenta, né? Uma boa base para pintura, né? Ferramenta não, uma boa base, do que se eu fizer assim meio rápido, meio corrido, né? Eu não preciso ter tanta ansiedade, aquele anseio de logo começar a fazer, né, o desenho e já ficar pronto de imediato e já ir para a pintura. Então vai curtindo cada um dos momentos. Aí eu vou passando com a mão aqui, ó, cobrindo toda a estrutura para ver se não tem nenhum lugar. Então não tem. Eu já vou usar um pouco de mistura de amarelo, né? Um pouco de amarelo com um pouco de vermelho, toda hora eu faço vermelho, né? De marrom de garanza, que eu vou demonstrar essas diferenças aqui, ó. Esse aqui é uma cor mais escura do tecido, depois essa outra uma cor mais escura, depois essa outra uma cor mais escura. Porque eu não vou fazer todas as linhas, porque não dá para preencher a pintura fazendo todas as linhas, mas eu faço pelo menos aquelas que representam as mais escuras. E essas que representam sendo as cores mais claras. Que aí eu ponho pus um pouco de azul com amarelo e branco. Quase que uma cor verde. As cores da pintura não precisam, do desenho, não precisam ser necessariamente as mesmas da pintura, é só para a gente ter uma ideia, né? Aqui eu estou fazendo aquelas linhas mais claras, né, de outro tom, que tem para me ajudar, ó, no tecido. Bom, que isso aqui já vai ser de grande ajuda no momento da pintura, né? Então aqui não dá para fazer muito também, porque não está cobrindo bem a imagem. Vou só começar aqui, antes de mudar o posicionamento aqui da câmera. Lembrando sempre fazer, como essas são as mais escuras e tem muitas linhas, aí eu venho e faço esse preenchimento, para que fique essa referência, né, de onde são as mais escuras, para que eu não me perca depois no momento de pintar. Também a linha de cima. Bom, na posição que está agora não dá para continuar desenhando. Eu vou mudar a câmera mais uma vez. Agora eu vou ter que parar. Bom,
Aqui eu deixei bem no baixo a imagem, é tanto que até tem que me sentar no chão, porque eu não posso mexer no cavalete, né? Então uma tela maior, uma tela grande, a gente faz uma verdadeira ginástica mesmo. Aqui o pratinho está logo mais embaixo aqui, onde eu estou diluindo um pouco mais de azul, para fazer esse final aqui, ó. Lembrando de manter bem a irregularidade do tecido e não fazer ele muito linha contínua e certinha, né? O tecido quase não tem muitas mudanças de valores, mas as poucas que tiverem, eu tenho que marcar, fazer uma marcação. Igual aqui, ó. Essa é a estrutura do todo do tecido, porém que eu tenho uma cor um pouco mais escura. E aqui mais ainda. Nessa lateral me mostra também que tem, ó, um pouquinho de transição, onde a cor é um pouco mais escura. E aqui assim também um pouco mais escura. Essas irregularidades dessas tramas, né, do tecido, isso aqui é bom fazer somente a fim de identificar a direção e a forma. Mas na hora que eu for preencher, eu vou perder, né, assim, parcialmente esses desenhos. Aqui, como eu já tinha começado na parte superior, esse tecido é um tecido daqueles mais rústico, né? Um tecido todo cheio de tramas, de fios de cores diferentes. Então eu tenho que tomar cuidado de fazer esses fios, representá-los todos, né? Aqui eu faço uma sombra primeiro, que é a parte do tecido que fica um pouco mais escura devido ao pano estar encostando em cima. E é importante eu já fazendo as linhas aqui das direções, né? Então esses recursos assim, ó, de tantas linhas, tantos detalhes, acaba que esse método auxilia muito na execução desses detalhes. O que seria, como eu já tinha mencionado antes, muito demorado, né? Aí eu vou sempre, quando eu faço os meus desenhos, quase que sempre eu sigo essa regra. E eu faço a marcação dos mais escuros primeiro, porque eles servem de referência para os demais. Então já fiz aqui os mais escuros. E vou fazer aqui a marcação do final aqui, ó. Aí sempre quando tem um final, tem que fazer essa marcação aqui, ó, que vai ser uma cor mais escura bem rente aqui, na sombra projetada, à medida que ela avança em direção ao pescoço, né, em direção à parte do peito, vai clareando. Então tem duas faixas bem estreitas, uma perto da outra, onde tem essa diferença de claro e escuro. Então essas que foram as faixas mais escuras, né, do tecido, as faixas de cores mais escuras. Em seguida eu cubro, né, no caso aqui eu estou cobrindo até o meu corpo mesmo, inclinando aqui, ó, e fazendo agora as manchas, que tem muitas listras, né? Eu não vou fazer todas, porque senão na hora de pintar eu até me perco. Eu estou fazendo essas, que depois você, nossa, no meio delas o que que tem? E eu vou fazer as que são esse tonzinho aqui, ó, que é uma cor, né, um pouco azul claro. Não dá para ver assim, não dá para identificar direito um nome para essa cor, mas eu vou chamar ela de azul claro, onde eu ponho esse azul com branco e um pingo de amarelo para representar essa cor aqui, ó, que ela está bem aqui, nessa fininha aqui. Aí com isso, e geralmente ela está bem no centro, ó, entre aquelas duas que são mais amarronzadas. Que aí, se eu tenho essa primeira referência e tenho a outra, eu sei que
Do lado dela, encostado nessa azul, vou chamar de azul que é uma forma mais simplificada, depois a gente vai ver direitinho qual é a cor de cada uma. Do lado dessa azul tem duas laranjas, então beleza, aí eu já tenho essa, eu sei que vai ter duas faixinhas laranja. E do lado das mais marrons, essas são um pouco mais escuras, né, geralmente eu tenho uma cor que parece um laranja mais clara, alguma coisa nesse sentido, mas é um pouquinho diferente dessas outras. E depois das laranjas tem uma mais clara e assim por diante. Mas depois, no momento de pintar, eu vou explicar melhor isso. Mas já é bom pensar aqui na estrutura. Essas aqui, como fazem curvas, eu já vou marcar aqui, ó, essas duas linhas que são mais largas, com uma cor assim, que é, né, mais amarelada um pouco, quase que verde. Já para dar uma ideia aqui dessa separação. Aí vamos cobrir aqui para ver como está indo. E essa vai subir aqui. Aí aquela que eu não fiz é a que sobrou, a que tem a vizinhança, né? Que dá para ter uma referência a partir das que já estão feitas. Aqui eu vou fazer as outras mais azuis, né? E aqui também. E essas, a princípio não ia fazer essas amarelas, mas acabou que eu fiz alguma do lado de lá, vou fazer umas aqui também. Essa aqui parece que começa amarela, depois some, sabe? Porque tem a questão do desgaste também da roupa, não fica tão padronizado assim. Bom, então, feito isso. Aí uma coisa que eu já faço uma observação também é que essa linha vai ser a linha mais clara de todas, né? Essa e essa tem uns pontos de mais claro, onde o tecido está fazendo a curva também, que aqui vai ter um ponto mais claro, aqui também. Então, isso são só observações relacionadas que vão me ajudar no momento de pintar. Para dar continuidade aqui, ó, ok? Chegando um pouquinho mais perto, para que você veja aí o detalhe um pouco mais ampliado possível, né? Essa parte do tecido, aí enquanto a gente vai fazendo o desenho, naturalmente a gente já vai meio que raciocinando uma análise das cores. Que cores tem aqui nesse tecido, né? Onde tem essa parte da roupa aqui, com essas dobras, com essas amarrações aqui, né? Isso são cores mais que a gente pode chamar de cinzas cromáticos. Então eu tenho por mim que às vezes vai ser um cinza cromático, ou seja, uma mistura, por exemplo, de um azul com laranja, talvez com um pouquinho de amarelo e branco, para criar esses tons cinzentos. Mas é importante eu já fazer as estruturas das formas, né? A não pensar também. Você vê que eu sempre volto e bato na mesma tecla, onde eu não vou buscar pensar muito na estrutura que eu digo, que eu me refiro, é em relação a... Não, estrutura não, a palavra fugiu aqui. Eu não busco pensar muito no que eu estou fazendo, porque isso já me dificulta. Eu vou começar a criar símbolos que representem aquilo. Então, não preciso pensar em tecido, nas palavras tecido, nas palavras nó, na palavra volta, né? Esse passou por cima, aquele passou por baixo, isso e aquilo. Não que seja proibido, né? Mas assim, eu busco pensar sempre em valores. Essa é uma linguagem universal. Você quer ter facilidade no desenho, na pintura? Passa a pensar tudo como valores. Então, essa é a estrutura das linhas, certo? Agora vamos começar a pensar nos valores. Aqui, os mais escuros eu já até comecei a preencher, que foram esses. Esse aqui também é escuro. Então, eu já preencho. Esse aqui também é escuro. E esse aqui de baixo também é o escuro. Como ele tem degradê, eu faço a linha, pego mais o EcoSolve. Então, no caso aqui eu fiz isso, ó.
peguei mais o EcoSolve e não peguei tinta, só porque dessa forma eu consigo fazer um pequeno degradê, né? Quem já fez aquarela aí sabe que funciona mais ou menos desse jeito. Que aí eu sei que nesse tecido, ó, vai existir aqui um degradê, uma transição do escuro para o claro, onde eu não vou ver exatamente o final de uma cor e o começo da outra. Isso vai me ajudar a pintar muito. Agora, se eu quiser um pouquinho de cor, no caso um valor um pouco mais médio como esse, ó, então eu sujei um pouquinho de tinta, não tanto quanto essa aqui, ó. E às vezes quando tem coisas pequenas, igual aqui tem uns detalhes aqui, né, da costura, alguma coisa nesse sentido, eu faço um degradê da cor com preenchimento, né, sem preocupar, ou seja, cobrindo, né, parcialmente aí essas linhas, que é exatamente a forma que vai ser pintada depois. Ah, se vai ser pintada, então por que você vai fazer os desenhos? Para me começar a memorizar a forma e situar, porque quando eu faço, eu já faço pensando assim, nossa, essa pintinha que está aqui, ó, está no meio dessa voltinha que está aqui, do lado, olha só. Então mesmo que eu vá perder isso, mas o cérebro já está se familiarizando a essas formas. Então é importante, lembrando mais uma vez, esse é um recurso muito ensinado, né? Tem um capítulo muito amplo lá no livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, onde a Beth Edwards explica muito bem sobre essa questão. O exercício que mais faz a gente ter a transição, né, na forma de pensar do lado do hemisfério esquerdo, que é o racional, para o hemisfério direito, que é mais intuitivo, é essa parte de desenho cego. E isso aqui meio que equivale ao desenho cego. Para quem já fez o exercício, já entende isso, e tem inclusive aqui alguns vídeos falando sobre isso também. Bom, vou usando o corpo para cobrir aqui parcialmente e ver onde eu desenhei as sombras e onde eu não desenhei. Bom, terminado. A área do pescoço, ó, não tem nenhuma marcação assim, né, na área mais clara, né? Eu comecei ali na sombra, um pouco de vermelho com amarelo e branco. Essa é a marcação um pouquinho mais escura, a gente chama popularmente de gogó, né? Depende da região, né? Tem outras regiões que têm outros nomes. Aqui eu tenho um valor um pouco mais médio e aqui também um pouco mais médio. Então veja só, não penso em... Não procuro pensar assim, veias, nervos, isso, dar nome a essas coisas, até porque quando a gente vai pintar, a gente não vai pôr um nervo lá, a gente vai fazer uma cor que vai representar um nervo. Então a gente precisa ver o formato dessa cor, se ela é triangular, se ela é quadrada, se ela é redonda. Isso é importante, o formato, mas mais o valor. Essa cor é escura, é média ou é clara? E assim é o que a gente precisa para poder executar. Então aqui um mapa, né, desses valores aqui nessa região. E agora, para finalizar aqui a parte inferior do tecido, né? A linha de fora a fora, aí vou seguir o mesmo esquema. Até porque eu não preciso ficar trocando tanto de cor, né? Para ficar fazendo uma cor, depois a outra. Então pego as escuras e faço todas as escuras. Sempre, né? Eu não faço assim uma linha inteiriça. Vou fazendo encosta, levanta, encosta, levanta, encosta, levanta. Eu tenho sempre mais controle quando eu faço dessa forma. Aqui também encosta, levanta, encosta, levanta. Aqui também. E aqui também. Bom, fiz todas as mais escuras. Interessante que elas não têm um padrão, né? Cada uma um pouco maior que a outra.
Agora eu vou fazer aquelas que são aquela tonalidade mais fria, um pouco semelhante ao azul, que eu ponho azul e branco. Aqui é a primeira. Geralmente cada uma entre as escuras tem essa linha, né? Bem no meio de cada uma delas. Aqui essa parte é um tecido considerado bem difícil de executar por ter tantas cores diferentes. Então, se a gente faz esse desenho com bastante cautela, observando esses detalhes, já ajuda muito aí. Deixa eu ver aqui. Eu fiz os azuis. Sim, vou fazer um pouco desses mais ligeiramente amarelados, né? É porque tem alguns amarelos que são duas linhas. Por exemplo, essas aqui são meio amareladas, são duas. Então eu vou fazer as duas aqui, ó. Vai ficar uma linha mais espessa, né? Mais espessa. Aí só para ter uma referência de posicionamento aqui, né? Aqui é uma só. Aqui também é uma só. Aqui volta a ser duas. Bom, então com isso aos poucos a gente vai identificando os padrões, né? Volta a ser duas linhas. Uma por aqui assim. Aí o restante que não foi feito nada é porque é uma cor mais pro lado de laranja, né? Aqui uma cor um pouco mais clara, também mais clara aqui embaixo. Uma cor mais clara por aqui. Bom, o que não tiver feito, depois eu faço com a tinta, né? Lembrando que algumas coisas do desenho dá até para fazer, né? Todas as linhas, mas vai perder mesmo, então nesse caso eu não preciso fazer, né, todas, né? Se fosse mais largas até que eu faria. E aí para finalizar aqui a parte do azul, na última parte do tecido, né? Essa parte aqui tem um pouco mais de volume, ou seja, o tecido não está tão esticado. Se tem um pouco mais de volume, naturalmente vai ter um pouco mais de variação entre luz e sombra, né? Identifique sempre os ângulos. Bom, então essa é a mais escura. Vou fazer uma marcação aqui. Mais escura. Aqui também um pouco mais escura. Aí segue sempre a mesma sequência. Faço as mais escuras, faço as mais médias. E as mais claras a gente deixa a própria tela, né? Que é os mais claros. E às vezes algumas transições, né? Igual que é uma transição do escuro para o claro, é bom pôr, demonstrando que tem essa passagem. Aqui também. Bom, acho que agora eu já vou me dar por satisfeito aqui, mas é bom, né? Antes, quando você termina, faça uma revisão geral, que é o que eu vou fazer, né? Eu fico na frente do desenho olhando pedaço por pedaço para ver se não esqueci nenhum ponto. Bom, aqui nós temos a imagem projetada, eu já fiz as análises, né, de tudo, se não tinha nada para terminar. Posso, né, voltar aqui, fazer esse processo de passar à frente do projetor parcialmente e voltando. Então, estando tudo ok, ó, a gente tem esse resultado. Então, veja bem, o que eu tenho para falar para você: faça o desenho muito bem estruturado, independente se vai ser com projetor, se vai ser quadriculado, se vai ser usando carbono. É importante que você faça o desenho muito bem estruturado, que essa será uma base de onde você vai partir para realizar
a pintura. Então, a partir desse ponto, já é um começo da pintura. Então, já encare isso com bastante tranquilidade, com bastante serenidade. Vá fazendo as partes, os pedaços, e vá curtindo os pedaços. Se concentre bem, se envolva com cada uma das partes e com certeza vai ser muito útil no momento de pintar. Então, nos vemos aí no próximo vídeo, onde eu vou começar a explicar como fazer os tons de pele agora para começar a aplicar para realizar esse retrato.